Na sequência, teremos a oportunidade de vislumbrar um panorama das ações da ADCE Brasil, apresentadas por seu presidente, Sérgio Cavalieri. Convidamos o senhor Sérgio Cavalieri a subir ao palco. Sérgio Cavalieri é vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Membro do Conselho Temático Permanente de Responsabilidade Social da Confederação Nacional da Indústria. Participa de diversos conselhos de importante segmento. Foi agraciado pelo governo de Minas com 2 importantes medalhas, JK e Tiradentes. Recebeu o título de Industrial do Ano da Federação da Indústria Mineira em 2008. E recebeu também o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte em 2010 da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E é presidente da Uniapac Latino-Americana. Boa tarde a todos, muito obrigado pela apresentação. Cumprimento o doutor Antônio D'Amico e toda a sua diretoria aqui da ADCE de Porto Alegre, bem como também das ADCEs regionais, e parabenizo pelo terceiro FAS, a coragem de realizar esse evento, criado aqui pelo Rio Grande do Sul, um tema dos temas mais relevantes da humanidade no momento. O próprio Pondé, aqui, pelas colocações que ele fez, nos mostra os grandes desafios desse novo desafio, que é a questão da sustentabilidade no planeta, mas que nós absolutamente acreditamos que é solucionável, talvez não 100% resolvível, mas que é solucionável. Vou começar fazendo uma rápida apresentação do que é a Uniapac no mundo. É uma entidade que foi fundada em 1931 e a origem da Uniapac é justamente essa preocupação com o ser humano, com a dignidade do homem, com isso que nós estamos falando aqui, com a questão da sustentabilidade, porque a sustentabilidade, em última análise, se refere à sustentabilidade do ser humano no planeta. Não são as árvores, os pássaros, é tudo isso. Mas, acima de tudo isso, está o ser humano, que precisa ter a vida preservada, a dignidade da sua vida preservada. Então, esse tema mais recente, mais moderno, mais novo, com essa conotação da sustentabilidade, na realidade, a Igreja Católica inicia essa grande preocupação em 1891, há 120 anos atrás. Não estamos falando de 20, 30 anos atrás, 120 anos atrás, com a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que começa a perceber as grandes mudanças do processo de industrialização, o ingresso do mundo na era da industrialização, sistemas econômicos se formando, e nesses sistemas econômicos e produtivos, arranjos produtivos do século XIX, os vários modelos que se apresentavam para a sociedade, todos eles sem respeitar, ora, a questão da liberdade do ser humano, ora, a questão da justiça que o ser humano deveria ter, sendo um ser criado por Deus à sua imagem e semelhança. Então, aí inicia, há mais de 120 anos atrás, essa grande preocupação da Igreja Católica, que, em 1931, empresários europeus abraçam essa causa, tomam essa causa para si, e falam, nós, empresários, dirigentes, temos algo, uma resposta, temos algo a contribuir também com a questão do respeito à dignidade do ser humano na Terra. Essa entidade, então, surgida na Europa, com o nome de Uniapac, União Internacional do Patronato Católico,
patronato, hoje tem patrão, né, hoje tem uma conotação pejorativa, mas eram pessoas que investiam e que eram empreendedores, vai se espalhando pelo mundo e hoje está presente em 35 países do mundo, com mais de 20 mil associados, e ela, então, é a mais antiga e a maior entidade no mundo que se dedica exclusivamente à questão de como nós, empresários, dirigentes, empreendedores, podemos, com o nosso trabalho, com o dia a dia, contribuir para que o ser humano tenha uma vida mais digna, que prospere, todos os seres humanos, e não alguns privilegiados e outros excluídos, todos os seres humanos, todos os stakeholders, todos ao longo da cadeia produtiva, todas aquelas pessoas envolvidas no processo produtivo de uma empresa. Então, esse é o nosso trabalho, o nosso foco, o nosso objetivo e o que buscamos com o trabalho da Uniapac internacionalmente. A entidade sofreu momentos de maior dinamismo, menor dinamismo, e atualmente atinge um dinamismo muito grande, justamente pelas questões que nos deparamos no dia a dia, questões essas como que o Pondé acabou de nos trazer. Então, a entidade passa por um processo de expansão mundial, e aí estão, então, elencados os países onde a entidade está presente, a Uniapac. Em cor alaranjada, 3 países, nós tivemos, neste último fim de semana, em São Paulo, a reunião do board, de vários boards internacionais, do board da América Latina, do board da África, do board mundial, e foram aprovados, então, a inclusão de mais 3 países, completando, então, 35 países, né? A Venezuela, aqui na América Latina, na África, Botsuana, e na Ásia, ou no Oriente Médio, o Líbano, que passam, então, a contar também com braços, com regionais da Uniapac. Aqui no Brasil, a DCE chega, então, em 1961, através de empresários paulistas, fundada em São Paulo. Ela está presente hoje em 6 estados, aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Sergipe, com 12 regionais. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, existem mais de uma ADCE, que no Rio Grande do Sul é o estado onde a DCE está mais espalhada. E aqui no Brasil, a nossa bandeira tem esse nome, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Aqui um destaque especial. Primeiro, a palavra dirigentes tem razão de ser, porque não é só o dono do negócio, não é só o empresário, o acionista, mas todos aqueles que têm responsabilidade em tomar decisões e orientar o negócio. E a palavra cristãos. Nós somos dirigentes cristãos. Então, nós temos esse compromisso cristão, toda a nossa orientação de trabalho vem dos valores cristãos, que são valores humanos, valores universais e aplicáveis em qualquer situação, e não fazemos acepção com relação à questão de religião. Temos um diálogo interreligioso, ecumênico. Esse aqui, o evento aqui do FAS é uma comprovação prática disso. Mas temos, com todos os valores cristãos, um conjunto de valores, um conjunto de princípios que são fundamentais e indispensáveis se quisermos fazer uma transformação no mundo de hoje. Se quisermos ter uma postura um pouco mais otimista do que o Pondé, é indispensável que abracemos esses valores e façamos uma transformação na forma que estamos conduzindo nossos negócios. A maneira que nós dirigimos o mundo, as empresas, os negócios, nos conduziu aonde estamos hoje. E não estamos satisfeitos. Se queremos mudar, teremos que mudar. Não podemos continuar fazendo as mesmas coisas. Por que chegamos na situação atual? Porque nos afastamos desses valores, os valores cristãos, que nos foram ensinados há mais de 2000 anos atrás. Parece simples, os valores são simples, existe uma certa dificuldade em colocarmos em prática, porque somos humanos, somos falíveis, temos as nossas tentações, os nossos desejos, aliás, na maioria das vezes, muito além das nossas necessidades. Então, precisamos rever o nosso modelo de vida, de empreender, para que possamos fazer essa transformação no mundo de hoje. Bom, e o que eu gostaria, então, de trazer uma grande notícia para todos os senhores e senhoras aqui presentes, senhoritas, é que nós temos um projeto que estamos começando aqui no Brasil, da DCE, em conjunto com a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
fruto de 10 encontros que tivemos ao longo, desde 96, então já ao longo de 17 anos, com bispos e sacerdotes da Igreja Católica, numa aproximação. No primeiro encontro, em 96, o tema chama-se Encontro de Diálogo Bispos e Empresários, e no primeiro encontro, lá em 96, o tema era Por que estamos divididos? O que aconteceu foi com a Igreja, desde Puebla, com a opção preferencial pelos pobres, corretamente feita pela hierarquia da Igreja, a Igreja, de certa forma, se afastou dos empresários. Então, nós ficamos um pouco de lado nas prioridades da Igreja. E nos víamos lá atrás, em 96, os bispos nos viam, nós, empresários, dirigentes, como exploradores dos mais pobres, e nós víamos os bispos como comunistas e aqueles que traziam muitos problemas, porque apoiavam os sindicatos, defendiam a luta sindical, a invasão de terra, a MST e outros programas mais radicais que a Igreja acabou por se envolver, inicialmente com propósitos legítimos, mas talvez com os mecanismos, talvez não os mais adequados. Muito bem, ao longo desses 10 encontros que tivemos, passamos a ter uma reaproximação desses dois grupos importantes na sociedade, que são os bispos, né, a maior hierarquia dentro da Igreja Católica, que é uma instituição importante não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e nós, empresários, distribuídos pelo país inteiro, que são aqueles que geram emprego, que pagam os impostos, que geram a possibilidade de criação de riqueza, de distribuição dessa riqueza, realização do ser humano no seu trabalho, e tudo mais que nós sabemos que os benefícios que as empresas podem trazer quando bem conduzidas, quando adequadamente conduzidas. Bom, essa é uma imagem desse encontro, desse último encontro que tivemos agora, dia 24 de agosto, em Itapecerica da Serra, em São Paulo, o 10º encontro. Existe também uma aproximação, não só no Brasil, mas a nível de América Latina. A Uniapac realiza com o CELAM, que é o Conselho Episcopal de Bispos da América Latina, com empresários também da América Latina toda. A cada 2 anos existe um encontro também de empresários e bispos da América Latina. Esse foi o último realizado no ano passado, em Honduras, e aí aparecem, inclusive, pessoas que vocês conhecem, né? O Jaime, o Juarez, e ali ao centro, Dom Gregório Paixão, que é bispo, atualmente, na época era bispo auxiliar de Salvador, e hoje bispo de Petrópolis. Bom, o que se passou, então, depois dessa reaproximação, vamos chamar assim, da igreja, da hierarquia da Igreja com os empresários, foi que a DCE foi convidada pela CNBB, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem um plano pastoral para todo o trabalho da Igreja Católica no Brasil. Então, no plano de 2004, 2005, na Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação, um dos projetos dessa comissão é o projeto que fala promover a formação de empresários cristãos para a prática da responsabilidade social empresarial a partir da doutrina social da Igreja. Estratégias, número 1, fazer parceria com a DCE. Então, nós, a DCE, fomos convidados, quer dizer, conseguimos conquistar a confiança da hierarquia da Igreja a ponto de sermos convidados para implantar esse projeto, um projeto nacional de capacitação de todos os empresários, todos os dirigentes de empresa do país em responsabilidade social empresarial e baseada em doutrina social da Igreja. Uma outra estratégia, fazer parceria com a Comissão Episcopal para o Laicato, que é conduzida pelo Dom Severino Classen, que fica aqui em Caçador, Santa Catarina, realizar encontros regionais com empresários cristãos, utilizar livros Rentabilidade do Valores, que foi um livro desenvolvido pela Uniapac mundialmente, em 2008, e Protocolo de Responsabilidade Social Empresarial, também desenvolvido pela Uniapac. O Rentabilidade dos Valores dá toda a conceituação de como os valores cristãos, mostra os valores cristãos, aquilo que o José Inácio Mariscal nos mostrou, uma boa parte que ele nos mostrou ontem, aqui pelo início da tarde, e o protocolo é a aplicação prática desses conceitos e os princípios que tomamos da doutrina social da Igreja. E divulgar através dos meios de comunicação, porque isso é sempre importante, a questão da comunicação. Então, iniciamos o trabalho em 2012,
Fizemos uma reunião inicial em Aparecida, aproveitando a Assembleia Geral dos Bispos em Aparecida. Formamos um grupo de trabalho, aí o grupo trabalhando em agosto do ano passado, e aqui mais algumas pessoas também que vocês conhecem, bem ao centro ali o padre Martinho Lenz, que é assessor espiritual da DCE aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que continua nos auxiliando nesse trabalho. Voltamos a Brasília para apresentar para os bispos, na CNBB, um esboço do projeto, em outubro do ano passado, um ano atrás, e tivemos, então, a luz verde da CNBB e fizemos o lançamento do projeto, agora dia 23 de agosto, pouco mais de um mês atrás, um projeto ao qual nós demos o título Empresa com Valores, aliás, sugerido Pedro Padre Martinho. Então, estamos começando esse projeto, aí a fotografia do lançamento em São Paulo, feito na Fé Comércio, dentro de uma associação empresarial, tendo ali ao centro Dom Odilo Scherer, que é o cardeal de São Paulo, à direita o Dom Joaquim Giovanni Moll, que é o bispo auxiliar de Belo Horizonte, reitor da PUC Minas, que é a maior universidade católica do mundo, com cerca de 70 mil alunos, e à esquerda o Dom Severino Classen, que preside a Comissão dos Leigos aqui, com a sede, com a sua diocese aqui em Caçador. Esse projeto está desenhado em 10 etapas, estamos começando agora, né? Estamos justamente na etapa 3, 4 e 5, captação de recursos, qualquer projeto necessita de recursos, e aí recursos materiais, financeiros, né? O lançamento nacional, que já foi feito, que era mais um lançamento para a mídia, para a sociedade, para o meio empresarial, e no passo número 5, aliás, já estamos 5 e 6 também, 3, 4, 5 e 6, é a parte de convencimento, de divulgação, de atração de pessoas, e o passo 6 é a formação de grupos de vivência e reflexão. Vamos, então, formar grupos. Como é que isso vai funcionar? Qual é a ideia? Muito objetivamente. O nosso grande canal de venda, vamos chamar assim, Padre Martinho, com todo o respeito à hierarquia da igreja, o nosso grande canal de penetração, a nossa força de venda é a própria igreja, a hierarquia da igreja, os bispos e os padres, que vão levar essa grande notícia para aquelas pessoas que já frequentam as igrejas, que são homens de bem, de um novo projeto, oferecendo para esses empresários uma capacitação, uma formação dentro de um programa de responsabilidade social empresarial com base nos valores cristãos. Então, os padres serão os nossos captadores, e aí entra a DCE com a metodologia, com esse diálogo, com a forma de dialogar de empresário para empresário, porque é um linguajar diferente do que aquele linguajar que o padre tem, que é um linguajar de sacerdote, não um linguajar de empresário. Nós, então, vamos utilizar o livro Rentabilidade dos Valores como a formação inicial dos empresários, o estímulo para que queiram aprender, queiram conhecer o que é responsabilidade social empresarial. A maior parte dos empresários brasileiros, principalmente pequenos e médios, não sabe o que é isso, acham que isso é para grandes empresas, acham que isso é marketing, que isso traz mais dificuldades aos negócios, que custa caro, e, gente, é o oposto. A visão que se criou da responsabilidade social como um encargo, como um dificultador. O que nós temos no mundo de hoje é justamente o que o Pondé falou, é um negócio, é uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade de aumentarmos os nossos negócios, mas de aumentarmos de uma forma diferente, de aumentarmos os negócios, trazendo uma inclusão de todas as pessoas, não trazendo tantos males ou tantas dificuldades para o meio ambiente, tendo um equilíbrio maior, e esse equilíbrio, sim, é possível. Talvez não um equilíbrio perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas é possível, e é indispensável que façamos isso. Depois vamos disponibilizar cursos à distância para aqueles que quiserem aprofundar mais. Entramos com um protocolo que é a parte prática de aplicação nas empresas, começa com um diagnóstico da situação da empresa, um diagnóstico prático de avaliação de como aquela empresa está no aspecto de responsabilidade social. O empresário, então, o dirigente começa a ver o lado prático, o lado da aplicação no dia a dia, que aquilo não é só uma teoria, que é algo aplicável, que é algo concreto, que é algo que é possível de ser implementado. Depois vamos constituir redes sociais, com comunicação através de internet, de meios de comunicação, que nós estamos falando de um projeto nacional, um projeto que vai desde o Rio Grande do Sul até o Amapá,
passando pelo Acre, o Ceará, o Centro-Oeste. Então, temos que pensar em escala, temos que pensar em comunicação à distância, ensino à distância, e temos que pensar também em encontros, como esse encontro que estamos tendo aqui. A questão de nos conhecermos, de nos tocarmos, de sabermos o que o outro está fazendo, de nos conhecermos, de trocarmos experiências, olho no olho, o abraço, o encontro, como o Papa Francisco tem nos falado, né? Ir nas ruas, encontrar as pessoas, abraçar, transmitir esse calor humano, transmitir experiências, não só pela frieza da internet, mas também encontros anuais ou bianuais de empresários que têm essa mesma visão e que desejam construir, colaborar para um mundo melhor. Então, esse é o grande desenho do projeto. Estamos começando agora ali no item 6, formando grupos nas paróquias, grupos por afinidade, que vão se reunir dentro da empresa, 6, 8, 10 empresários, amigos, companheiros, numa só empresa ou de empresas vizinhas, empresas que estão na mesma, no mesmo local, amigos de igreja, amigos de associação comercial, de federação da indústria, não interessa. O que importa é que essas pessoas se reúnam a cada 15 dias para discutir, aprender, ter uma formação em responsabilidade social empresarial e depois como aplicar isso no dia a dia, como levar isso para a prática diária, que é uma prática possível. E eu queria, então, mostrar em seguida, temos aqui só para ilustrar um pouco mais, aí algumas ações propostas, vamos saltar. Temos como primeiro guia, esse é o material que vai ser distribuído, temos o material físico, temos o material por internet, o que for mais fácil para cada região do país. Um livro de inspiração, que é esse livro editado pelo Conselho Pontifício de Justiça e Paz do Vaticano, pelo cardeal Peter Turkson, que aparece ali de Gana, que aparece ali na imagem. É um livro belíssimo, recomendo que vocês adquiram, nós já temos à disposição, não sei, D'Amico, se temos o suficiente aqui no Rio Grande do Sul, mas já imprimimos 4.000 desses exemplares aqui no Brasil. Muito atual, muito avançado, eu diria, para os tempos de hoje. Aqui apresenta vários questionamentos para nós mesmos na forma de conduzirmos nossos negócios. E, junto com isso, um DVD com casos práticos, mostrando para o empresário que é possível, sim, ter uma atitude diferente da que temos hoje. E gostaria, então, de apresentar 21 depoimentos, algumas, certamente, a maioria vocês conhecem, que é justamente esse DVD, que já está disponível também na internet, através do YouTube ou através aqui do site da DCE de Minas Gerais. Esse vídeo já está disponível, pode ser assistido, pode ser divulgado. Então, esses são os mecanismos que nós vamos utilizar para atrair, em primeiro momento, os empresários, os dirigentes de empresa, e depois começamos com a parte de formação e vamos aprofundando na formação, implementação e levando isso para o dia a dia das empresas. Não é uma utopia, é uma realidade, é possível, e assistam alguns depoimentos aí para vocês acreditarem assim como eu acredito. Muito obrigado. Em nome da presidência da CNBB, quero felicitar a todos os participantes deste encontro, a DCE e CNBB. É uma iniciativa louvável, é a primeira nesse gênero, em que a CNBB, então, com a DCE do Brasil, se unem numa parceria para levar ao conhecimento dos empresários o ensinamento social da Igreja. Creio que isso é fundamental. O convite que a CNBB fez à DCE para que ela seja parceira nesse projeto de difusão dos conceitos e da prática da responsabilidade social e empresarial por todas as empresas do Brasil, abre uma perspectiva nova e uma perspectiva extremamente otimista para a DCE. O que nós pretendemos com esse projeto é levar esse conhecimento dessa gestão socialmente responsável, baseada na doutrina social da Igreja e centrada na pessoa humana, no ser humano. Isso faz com que as empresas sejam social e ambientalmente responsáveis, as empresas sejam plenamente humanas e as empresas sejam, acima de tudo, competitivas. Neste mundo em que nós vivemos, há muitas pessoas boas,
e pessoas espalhadas em todos os segmentos da sociedade. Nós estamos vivendo um momento muito especial, porque através da ADCE, que capta pessoas boas no mundo empresarial, e da CNBB, através da sua Comissão Pastoral para a Cultura e Educação, estamos desenvolvendo, iniciando propriamente um projeto interessante, através do qual o ensino social da Igreja e, em última análise, o próprio ensinamento do Evangelho iluminará a experiência de fé, de gestão, de dedicação, de tantos homens e mulheres envolvidos no trabalho empresarial, para que assim, à luz da fé, todos possam contribuir para que essa sociedade seja bem parecida com o reino que Jesus anunciou. Esse projeto da CNBB com a DCE será um projeto transformador pelo Brasil e que a gente possa realmente inspirar os empresários e os líderes a terem uma preocupação com a pessoa e um olhar diferenciado para a pessoa como uma pessoa integral. Essa é a mensagem da DCE e da CNBB nesse projeto, um projeto transformador. Em nosso meio, hoje, no seio da igreja, nós temos a ADCE. Ora, o que é a ADCE senão verdadeiros cristãos, homens competentes, que não apenas fazem crescer as suas empresas, que devem ser cada vez mais eficazes, mas que também fazem crescer no mundo cristão um testemunho vivo de homens que, através da sua capacidade e através dos bens que adquiriram por meio da sua sabedoria, contribuem para a transformação da sociedade. Integrar o trabalho da DCE com a CNBB, os bispos de todo o Brasil, para, numa ação conjunta, divulgarmos os princípios da doutrina social da Igreja, linkada no planejamento da responsabilidade social, visando a conversão dos empresários do Brasil com vistas à sua responsabilidade de implantar esses princípios da doutrina em prol daqueles mais necessitados. Em harmonia com toda a natureza, o empresário cristão é um líder